Um bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Afonso Calil, eu trabalho na InfoAction, junto com o Cláudio Pessoa, junto com o Jamil, junto com a Luísa, com o Reinaldo. Nós formamos aí um time em que a nossa preocupação é transmitir para vocês alguns conceitos básicos e, no caso aqui, nós vamos falar sobre mesa limpa e, com o tempo, virou também tela limpa, quer dizer, mesa limpa, mas a tela limpa também. E nós introduzimos mais um conceito falando o lixo também tem que estar limpo. E o que quer dizer esse limpo? Será que seja alguma coisa de asseado, sem poeira? Não, é limpo de informações que podem causar algum problema se forem usadas indevidamente. E nesse contexto, nós vamos mostrar que não é só mesa limpa, tela limpa, lixo limpo. Isso, se nós formos nos estender por mais algumas coisas, nós vamos ter que falar corredores limpos, salas de reuniões limpas, cafeterias, ou a copa limpo, a área da secretária limpo, os arquivos também limpo. Então, nós vamos englobar tudo sob essa égide desses três elementos. Tá? Então, o que quer dizer isso? Nós podemos dizer que nós temos na nossa empresa, e todos vocês vão implementar isso, uma política de mesa limpa, tela limpa e lixo limpo, com essa abrangência que eu falei no início. Qual é o objetivo? É evitar que você tenha informações em cima da mesa. Todas elas vamos guardar. É claro que muitas vezes vocês não podem não ter o armário suficiente, ou escaninhos, ou gavetas para guardar isso. E aí nós vamos ver como é que nós podemos resolver esses problemas. O problema maior aqui que nós estamos dando foco são aquelas informações que nós podemos chamar de restritas ou confidenciais restritas, que ficam na tela quando a pessoa se ausenta para ir tomar um cafezinho, ou então quando ele vai embora. E tudo isso está definido na norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ISO-IEC 27002, que disserta sobre todas as boas práticas da área de segurança da informação. O benefício é que, se você adotar essas práticas, essa política, você reduz o risco de acesso não autorizado, você reduz o risco de uma perda, um dano, um uso indevido, enfim, uma série de pontos aí que nós temos que considerar, que é classificação da informação, informação de uso público, não tem problema nenhum. Agora, de uso interno, vamos começar a guardar também. Não vai ter muito problema se deixar em cima da mesa, mas por uma questão de educação, de mudança de cultura, vamos começar a deixar a nossa mesa limpa quando a gente não estiver trabalhando. Outra coisa também são os requisitos contratuais. No caso, os legais da LGPD, ela é muito severa no momento em que há uma divulgação de dados e essa divulgação é indevida, não é legal. E nós temos que ter as nossas normas que vão instruir, vão traçar diretrizes para que a gente possa fazer uma boa política. É claro, como eu já falei, tem um risco correspondente, nós temos 4 classificações, que é o uso público, uso interno, o restrito, que é uma espécie de uso interno para só algumas pessoas dentro da organização, e o confidencial restrito, que são estratégias que só pouquíssimas pessoas devem saber, e nós estamos considerando que todo dado pessoal, seja ele sensível ou não, esteja dentro dessa categoria maior, que é o confidencial restrito. E com isso a gente vai mudando a cultura da empresa. Então vamos ver basicamente o que nós estamos falando. Mesa limpa. Vamos tomar cuidado para tirar todas as informações, deixar dentro das gavetas, vamos deixar essas gavetas trancadas. E aqui vem a minha primeira observação. Uma gaveta trancada-chave não quer dizer que ela está livre de um arrombamento. Só que arrombamento é caso de polícia, não é caso de política de segurança da informação. É alguém que foi lá e forçou. Então, nós vamos fazer o quê? Guardar em local seguro. E quando o recinto está desocupado, vamos deixar essa mesa limpa de documentos. A tela limpa é quase a mesma coisa. Quantas vezes a gente passa por uma determinada situação de estações de trabalho em que várias telas estão lá com informações e a pessoa, um responsável, saiu para almoçar ou foi no banheiro e não custa nada a gente proteger essa tela
E é muito fácil, é só teclar o bandeirinha é aquele símbolo da Microsoft, né? Do Windows. Bate aquilo dali com o Enter, pronto, acabou o problema. A tela está protegida. É claro que dá um trabalho tremendo na hora que voltar, porque ele vai pedir a senha. Então, esse trabalho que vai dar é que a gente tem que se acostumar com ele e torná-lo um amigo nosso. A gente está saindo e coloca ali um vigia. Esse vigia é a teclazinha que você bate, bandeirinha, mais o enter e pronto, está protegido. E o lixo? Quantas vezes que a gente sabe aí por umas histórias, tem até filmes falando sobre isso, que através de um lixo de uma residência, muita gente pode acompanhar praticamente e definir todas as normas de comportamento de uma família. Então, vamos tomar cuidado com o nosso lixo. Se temos que jogar fora algum documento que seja restrito ou confidencial restrito, vamos tomar cuidado. Algumas empresas têm máquinas picotadoras, mas a prática é muito mais complicada, porque essas máquinas volta e meia dão algum problema. Porque os colaboradores, em vez de colocar 5, 10 documentos cada vez, quer colocar 30 e com aquele grampo, né, fatídico. Então, na hora que tiver que jogar fora, vamos rasgar, não é em 4 pedaços, não, vamos rasgar em 16. Vamos ter que ter paciência. E, se possível, jogar em latas de lixo diferentes. Então, esse é que é o comportamento que a gente pede. Também eu gosto de chamar a atenção sobre aqueles pontos de entrada e saída que tem em qualquer organização, que são os documentos que entram, então eles ficam em escaninhos de entrada, tem do lado da secretária o escaninho de saída, as salas de reunião. Quantas vezes que a gente chega numa sala de reunião, está lá aquele flip chart, que no Brasil a gente chama de álbum seriado, lá no cavalete, com informações escritas ali. Então, vamos nos habituar que depois da sala de reunião, vamos tirar essas informações, vamos apagar os quadros, vamos retirar os blocos que foram utilizados, tomar cuidado com os corredores, com os armários dos corredores, os pontos de cafeteria, de copa, e vai por aí afora. Também vamos tomar conta também dos nossos dispositivos que nós temos, das fotocopiadoras, né, das impressoras, que está mais abaixo aí na tela, evitando o uso indiscriminado. Para fazer algum uso de um dispositivo de reprodução, vamos pedir a aprovação de alguém e, na hora que nós estivermos fazendo o trabalho, não vamos sair do local até que ele seja terminado. E as impressoras é o mesmo cuidado. Em algumas organizações, na maioria talvez, a impressora fica num local um pouco mais distante e todos usam aquela impressora. Na hora que nós vamos imprimir alguma coisa confidencial, é importante que essa pessoa vá lá na impressora para poder ter a vigilância ali na hora. Se for totalmente possível, que pelo menos se use o que nós chamamos de senhas de proteção. Você manda imprimir, desde que você mande também uma senha. Claro que esse equipamento precisa ter lá um visor, onde você vai lá, coloca a tua senha, e aí sim, o teu material que está lá guardado lá no armazenamento lá qualquer, numa memória, ele vai ser impresso e você está lá. Então são esses 6 cuidados. A gente fala de mesa limpa, tela limpa, lixo limpo. Poderíamos falar pontos de entrada e saída limpos, dispositivos de reprodução limpo, impressoras limpas. E olha que eu ainda nem comecei a falar nos corredores, na cafeteria, só dei uma pincelada. Muito bem. Uma outra coisa é o seguinte, o envolvimento das pessoas é total importância, é capital. Então, nós estamos vendo aí uma brincadeira, é um gráfico. Agora, eu pergunto para vocês, como acontece isso no nosso dia a dia? Como nós vemos áreas completamente bagunçadas? E esse desenho daqui eu vou deixar para o final, para a meditação. Tá ok? Nós vamos tratar com fotografias de uma estação de trabalho verdadeira, para vocês notarem que é exatamente o retrato da realidade. Está aí na sua frente. Uma estação de trabalho típico, nós chamamos de estação de trabalho, o computador, os seus arredores, os arquivos, a lata de lixo, as bancadas. E nós vamos agora
correr essas fotografias, identificando algumas violações que estão aí na frente de vocês, avaliar os riscos e definir os cuidados. Então, eu vou avançar cada uma delas para que vocês possam ver. Dados proprietários, por exemplo, violação, uma agenda, está aí identificado pelos números, agenda, um Rolodex é uma espécie de fichário. Antigamente usava-se esse termo, no século passado, para qualquer fichário que tem informações. O próprio notebook em cima da mesa. E vocês têm aí todos os riscos, as informações pessoais estão vulneráveis, qualquer pessoa pode ver. E nessa fotografia, ela é tão típica, mas tão verdadeira, que você não consegue ver quem é o dono dessa estação de trabalho. Ele provavelmente foi lá tomar um cafezinho, ou talvez até foi almoçar e deixou aí tudo preparado. Ora, qual é o cuidado que eu tenho que ter? Mandar guardar essas agendas, instruir o pessoal. Meus amigos, vamos guardar em gavetas e deixá-las fechadas a chave. Vamos retirar da mesa, principalmente para se ausentar do local de trabalho. Eu posso dizer para vocês que, na minha experiência de já ter feito mais de 200 inspeções de mesa limpa, nós vimos várias estações com as chaves penduradas nas gavetas. Ora, uma chave pendurada, ela é pior do que se a gaveta, o armário estiver fechado, mas não trancado. Porque a chave, ela induz alguém que está passando, ele tem certeza que aquele armário pode ser aberto. E podem ficar certos de que a pessoa, pelo menos se ela está com um bom propósito, ela vai lá, fecha, retira a chave para devolver ao dono da estação de trabalho no dia seguinte ou na hora seguinte, enfim. Essa mesma fotografia, agora apontando outros desvios, talonários pessoais, extratos bancários. Quantas vezes que a gente vê que tem dentro das gavetas máquinas de calcular valiosíssimas. Faço aqui um reparo que também já vi muitas vezes as pessoas, principalmente no inverno, em que chega de manhã, está muito frio, eles vêm com um casaco, cada casaco lindo, de couro, vai embora e deixa o casaco pendurado na cadeira. Isso daí eu já tive a oportunidade de ver, tipo 6 horas da manhã, quando eu vou fazer uma inspeção, está lá todos os casacos pendurados, aguardando o dono do casaco chegar. E ele está ali preparado. Né? Vocês veem que tem uma mochila aí, está aberta. Enfim, cada item desse daqui, e que vocês vão ter esse material para poder rever, vocês têm a violação, ou seja, não é nem ameaça, já é o risco materializado através desses números, os riscos que estão representando e os cuidados que a gente deve lembrar para colocar na política de mesa limpa, tela limpa e lixo limpo. Uma outra coisa são as ferramentas de acesso. Você tem chaves, acesso físico, as chaves, o celular, PDA, que são aqueles palm tops, cartões de acesso ao prédio. Muita gente chega até a deixar o crachá em cima da mesa e vai embora. Ou vai em algum lugar. Qualquer pessoa que passar por ali vai ver uma série de desvios. Uma outra figura faz respeito às ferramentas de TI. As aplicações abertas no computador, está a tela aberta. A pessoa que chegar ali, se clicar alguma coisa, já não está precisando nem colocar seu user ID e senha. A tela já está aberta. Por isso é que nós recomendamos nas empresas que, quando uma pessoa sair, desligar o seu equipamento. Desligar o seu equipamento. E quando chegar no dia seguinte, ele ligar e desligar. Por quê? Porque se ele deixou ligado no dia anterior, alguém pode ter colocado um cavalo de Troia e na hora que você vê a tua tela, vai bater a senha, na verdade é um cavalo de Troia que está ali, vai capturar a tua senha e vai desligar automaticamente. Então você desliga automaticamente. É uma ferramenta, uma atitude que a gente tem muito boa. Então vocês têm aí as senhas disponíveis em papel, o item 14 tem lá. Quem ainda não viu um papelzinho desse, normalmente é amarelo, parece até que é para chamar atenção. É um papel amarelinho, que aí a pessoa coloca lá com as senhas, etc. Tal. Alguns relatórios que saíram da impressora que está em cima da mesa, está aí tudo disponível. Então, são as recomendações que a gente coloca, são esses cuidados
que tem aqui do canto inferior esquerdo da tela. Então, todo esse material, como vai ficar disponível para vocês, não tem sentido eu ficar lendo tudo isso, porque vocês vão ter mais do que tempo suficiente para ver isso daí. Uma outra coisa é a configuração espacial. Muita gente não dá bola para isso. São as estações de trabalho posicionadas inadequadamente em relação às janelas. Quando você tem uma estação de trabalho que trata com dados confidenciais restritos, nós temos que ter muito cuidado com que essa tela, as informações expostas, não fique, um termo que nós usávamos antigamente, né? Não fique ao léu para qualquer pessoa poder pegar um binóculo ou uma luneta, e olha que espionagem industrial vale tudo, meus amigos. Também tem os quadros flip chart com informações sensíveis, aí no caso tem aí um quadro branco, e eu e o Cláudio já tivemos oportunidade de ir em clientes que o flip chart estava lá na sala de reunião com o telefone da pessoa, com informações, eu não diria confidencial, mas pelo menos informações pessoais. E olha a LGPD aí. Então, vamos tomar cuidado. Vamos verificar como é que está essa configuração especial. Muitas pessoas podem chegar atrás do funcionário, do colaborador que está trabalhando nesse terminal, sem que ele perceba. É claro que nós não vamos criar aqui uma rotina paranoica, mas são cuidados que não custa nada a pessoa perceber. Uma outra coisa ao redor da estação de trabalho, vocês veem aí, tem gavetas, armários abertos, inclusive lixeiras com material exigível, as estantes lá com fichários, está aí indicado pelo número 21. Então, são informações que ficam ao redor, inclusive no próximo slide nós vamos ver que tem até uma caixinha aí em cima, está localizada aí em cima da prateleira, atrás da cadeira, bebidas, alimentos. Isso tudo nós devemos fazer com que as pessoas evitem esses maus hábitos. Quase todos nós já tivemos oportunidade de tomar talvez um café, comer um biscoito perto do computador, e nós sabemos como é que é chato cair uma migalha dessas aí no meio das teclas. Agora, vocês imaginem derrubar um café, derrubar um chá, derrubar um refrigerante. E é aquele negócio, nós podemos sugerir, podemos orientar, mas vai caber a cada um dos colaboradores esse meio de conduta. Como é que ele vai fazer para que ele possa mostrar para os seus colegas e para si mesmo que ele está mudando de uma maneira benéfica a sua cultura individual. E mudando a sua cultura individual, ele ajuda a mudar a cultura da empresa. Então, qual é o caminho das pedras? Normalmente, eu sugiro que a empresa faça um processo de inspeção de mesa limpa. Nessa tela daí, se eu colocar aqui teclar, vai aparecer toda a política de mesa limpa. É um Word, então na própria apresentação, ele vai lá e coloca, é o nosso anexo 6 do nosso manual de normas e procedimentos. Então tem tudo escrito lá, todos os detalhes, como é que a pessoa deve anunciar uma inspeção de mesa limpa, como é que deve fazer, como é que deve se proceder, como é que ele deve mapear. E aí vocês podem fazer a pergunta, ué, Calil, mas quando a gente vai fazer uma inspeção de mesa limpa, nós vamos anunciar? Sim, não tem problema nenhum. Você diz, olha, na semana que vem, na terça-feira, de manhã, nós vamos fazer uma inspeção. Vocês podem ficar certos que vocês vão ficar surpresos de achar alguma coisa, ainda que avisado. Mas é importante que esse primeiro teste seja avisado, porque o segundo, o terceiro, etc. e tal, não vai ser mais avisado. Então, essa é que é a orientação que nós damos. Agora, vai fazer esse teste quantas vezes por ano? Isso vai depender do tamanho da organização. Organizações pequenas, faz um teste a cada 3 ou 4 meses, em 15 minutos, 20 minutos. Se for uma organização que ocupa muitos lugares, muitos andares, num determinado mês faz em alguns locais, algumas áreas, em alguns andares. Daqui a 4 meses faz em outros locais. Né? Agora, o importante é anotar os resultados. Às vezes, tem empresas que permitem fotografar o problema, para que tenha uma evidência de que foi feita aquela análise.
O que eu sugiro é que, mesmo que seja autorizado a fotografia ou registrar, que esses dados sejam destruídos logo depois, por uma questão pessoal de cada indivíduo, né? E aí a pessoa pode fazer todos os relatórios, comparar com os últimos resultados e aplicar medidas. Que medidas? Reunir o pessoal. E é por isso que a InfoAction ela tem um programa de treinamento também, que é a autoavaliação do gestor. E nessa autoavaliação do gestor, ele é lembrado ali se ele fala nas reuniões com o seu grupo sobre segurança da informação e sobre política de mesa limpa. E ali ele vai dizer, caramba, eu estou me esquecendo, tá? Na próxima reunião eu vou falar. E vamos avaliar criticamente o processo. Então, estou mostrando aqui para vocês um modelo de anúncio, claro que tem um pouquinho de humor, e esse modelo de anúncio eu sugiro que seja usado pelo menos a primeira vez. Lembrando que vai ter uma inspeção, etc. e tal. E depois nós podemos também sugerir para vocês, e a gente tem essas planilhas prontas, de, no dia da inspeção, colocar lá os desvios que foram encontrados, qualificando o desvio, se foi encontrado o documento MIDI em cima da mesa, se a chave estava lá disponível no local, se o computador estava ligado, se tinha uma gaveta ou armário ligado, se o notebook estava sem trava de segurança, enfim, uma série de coisas. E com essa planilha, você pode chegar a fazer alguns relatórios que são muito interessantes. Por exemplo, no caso aqui, a mesa número 4, que não vem agora ao caso de que colaborador pertence, ela apresentou um desvio, foi o computador estava ligado. E com isso, vocês têm todos os elementos para poder fazer uma boa política de mesa limpa, inclusive com as evidências para mostrar para qualquer auditor, para qualquer agente governamental, para qualquer cliente grande que vocês tenham, ou cliente menor, que queira pedir a vocês uma evidência sobre isso. Ok? Então, eu vou agora pedir a vocês para que tenham muita atenção com alguns itens. Por exemplo, Calil, eu estou sem chave, eu não tenho chave, a minha chave quebrou, a chave perdi. Não tem problema, a política de mesa limpa, ela diz, olha, você tem um tempo, talvez de uma semana ou 2 semanas, para falar com o seu gestor e providenciar uma chave. Se até lá não tiver a chave, vai guardar os documentos confidenciais, restritos, em outro local. Segundo item, cuidado com as chaves, cópias de todos os lugares. Existem algumas empresas que têm o famigerado claviculário. O que é claviculário? É um lugar onde as pessoas colocam todas as cópias de chaves de todos os colegas. E normalmente fica na mão da secretária ou na mão de alguém. E esse alguém guarda. Só que se esse alguém guardar errado ou disponível, qualquer pessoa vai ter acesso a qualquer mesa de qualquer funcionário. Então, nós temos que tomar cuidado com esse tipo de coisa, tá certo? E essa política de mesa limpa, tela limpa, lixo limpo, sendo espalhado por dentro da empresa, em todos os outros locais, como a gente já falou, corredores, banheiros, copas, etc. e tal, ela só vem aumentar a cultura da empresa, tá ok? Então, tem aqui um modelo de uma planilha, tá ok? E, nesse momento, eu queria convidá-los a fazer uma inspeção, amanhã de manhã, quando chegar, na sua estação de trabalho. É claro que cada um vai se lembrar de fechar tudo hoje, e que tal uma brincadeira entre vocês, de cada um inspecionar o outro, como se fosse uma forma lúdica, né? Ninguém está querendo fazer bullying com ninguém, em que comece cada um a chamar a atenção do colega de uma maneira muito assertiva. Tá ok? Então, nós podemos aqui teorizar bastante. Isso daqui é um relatório de resultado da inspeção, que pode ser feito. É um modelo que a gente coloca à disposição de vocês. Esse modelo daqui, inclusive, ele tem 2 possibilidades, como vocês veem na parte inferior, o índice de não aderência, se foi um resultado insatisfatório, que foi acima de um percentual muito alto, ou então o índice de aderência foi um resultado considerado satisfatório.
E o que é importante é que nós teríamos as observações e logo em seguida, dentro desses relatórios, colocar qual é a análise ao longo do tempo. Como é o resultado aí que nós estamos falando. O resultado atual tem 24% de não aderência, que foi um resultado muito melhor do que as últimas. Vocês veem que o resultado número 2 foi pior do que o resultado menos 3, ou seja, evoluiu. Depois aí passou para 35, foi mais baixo, e depois para 24. Tá ok? E o que nós poderíamos dizer como chave final? Voltar àquela figura e dizer para vocês o seguinte: olha, aqui tem exatamente 750 erros. Mas se você identificar pelo menos 15, nós damos os parabéns para cada um de vocês, ok? Mas tem 150, tá? Mais 15 a gente já fica satisfeito, ok? Então, por favor, podem pegar esse material e eu agradeço nesse momento a atenção dispensada por vocês e espero que cada um possa me dar a relação aí de pelo menos 15 ao longo das nossas conversas. Tá ok? Muito obrigado pela atenção e eu espero que essa palestra rápida, simples, ela tenha contribuído para uma melhor evolução da cultura de confidencialidade, privacidade, de cuidado com a informação que está graçando pela empresa. Só um lembrete, mesmo para aqueles que estão fazendo trabalho homework, que estão trabalhando em casa, tomem cuidado com as suas estações de trabalho. Tomem cuidado quando tomar café, quando fizer um lanche, quando se ausentar, porque não custa nada bloquear a tela. Tá ok? Até a próxima, por favor.